Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Iludidos por Nossos Desejos. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 3, que diz assim: Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo da lição de hoje, eu gostaria de desafiá-lo a orar junto comigo. Tenho recebido uma grande quantidade de pedidos de oração que têm sido colocados diante de nós. Hoje nós estamos ainda aqui em Barretos. Estivemos nos últimos dias vivendo as emoções do 8º Campuri de desbravadores da União Central Brasileira, Fé Invencível. Agora, nesse momento, eu estive liberando os últimos ônibus com as delegações dos nossos clubes para retornarem para casa. Estou falando aí de algo mais ou menos de 3.500 desbravadores do território da Associação Paulistana, mas são cerca de 26 mil desbravadores do estado de São Paulo que se dirigiram para cá. Nesse momento estão retornando para casa. Eu gostaria de orar por essas delegações, por esses clubes que estão retornando, para que pudessem ser protegidos por Deus. E ao mesmo tempo, pelas 250 pessoas que foram batizadas aqui nesse Campuri. E ainda por uma grande quantidade de outros meninos e meninas que tomaram a decisão de se entregar a Cristo Jesus. Mas quero também orar de forma muito especial pelo irmão Marcelo. Ele é de lá da cidade de Sorocaba. Pastor Humberto Magalhães me trouxe esse caso. Eu mencionei, prometi a essa família que durante essa semana nós estaríamos clamando pelo irmão Marcelo e quero convidá-lo para orar junto comigo. E claro, vamos pedir que o Espírito de Deus nos ajude a entender aquilo que é o propósito dele para nós no estudo da lição da Escola Sabatina no dia de hoje. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, porque a sua palavra nos mostra que o Senhor se importa conosco. E ao mesmo tempo nos mostra que somos amados por Ti. Obrigado, Pai, pela certeza, pela garantia de que nada passa desapercebido aos seus olhos. Por isso, nesse momento, eu entrego nas suas mãos os mais de 26 mil desbravadores do estado de São Paulo que estiveram acampados aqui em Barretos e estão voltando para casa. Protege-os, para que nenhum deles tenha algum tipo de problema no decorrer do caminho, mas que cheguem bem nos seus lares. Aqueles também que se entregaram a Ti, ajude-os a permanecer no Teu caminho. E ao mesmo tempo, Pai, eu oro pelo irmão Marcelo. O Senhor sabe que ele está enfrentando um problema sério de saúde, mas o Senhor é um Deus que opera de forma grandiosa na vida das pessoas. Oro também, Pai, por todos aqueles que têm enviado seus pedidos para o nosso canal. Senhor, por favor, peço que o Senhor responda a cada um de acordo com a Tua vontade. E te peço ainda, Pai, que um milagre seja operado na vida das pessoas que buscam uma intervenção Tua. Oro também pelo estudo que faremos da lição da Escola Sabatina. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. O apóstolo Paulo estava aqui falando para os Efésios, que eu só quero te relembrar que muitos deles haviam se afastado do caminho do Senhor Deus, vários deles haviam inclusive deixado de buscar a presença do Senhor, estavam agora, de alguma forma, entendendo que parece que Deus não estava se preocupando com eles. E por isso se perguntavam se valia a pena continuar servindo a Deus. O apóstolo Paulo já havia explicado para eles que mesmo antes que eles conhecessem a Deus, Deus os havia não apenas conhecido, mas também os amara. E ele os amava e ao mesmo tempo tinha estabelecido um propósito para a vida deles. E que quando eles estavam unidos uns aos outros dentro da comunidade de crentes, que é a igreja, eles se tornavam o corpo de Cristo e através deles Cristo continuava agindo. No capítulo 2, como nós vimos na lição de ontem, o apóstolo Paulo agora vai mostrar de onde foi que eles vieram. E na lição de ontem, nós chegamos a ver que eles estavam vivendo uma vida de engano, eles tinham sido enganados pelo inimigo das nossas almas. Mas agora,
Nesse texto que lemos hoje, no versículo 3 do capítulo 2, Paulo vai dizer que todos andávamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O destaque que é feito aqui nesse texto é exatamente aquilo que são os desejos da carne. No versículo 2, é interessante que a ênfase que é dada aqui dentro do contexto do texto é a ênfase de que nós podemos ser dominados não apenas pelas forças externas. É claro que o inimigo também trabalha, é claro que os demônios, eles trabalham com o propósito de fazer com que, através de tentações personalizadas, as pessoas se afastem do caminho do Senhor Deus. Não podemos negligenciar e nem mesmo dizer que não existem forças do mal agindo no nosso entorno. O apóstolo Paulo reconhece isso. Mas o que ele vai nos dizer agora, no versículo 3, é que as inclinações da nossa carne, elas nos levam de alguma forma, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, a andar por caminhos que nos levarão, com certeza, para a perdição e para a morte eterna, mas mesmo assim, e não apenas isso, mas também para situações nas quais nós não nos sentiremos completos. Eu leio esse texto e não consigo deixar de pensar lá no livro escrito por Salomão, já no final da sua vida, o livro de Eclesiastes. Ele vai mencionar que tudo aquilo que ele sempre sonhou, ele teve. Que quando ele quis ouro, ele se tornou o indivíduo mais rico do planeta. Ele quis elaborar ou conseguir alcançar algumas realizações grandiosas, como construções, casas, enfim, empreender. E ele foi o maior empreendedor do seu tempo. Ele desejou o prazer e não se negou a nenhum deles. Mas chegou um determinado momento na sua vida que ele percebeu que tudo isso era vaidade, que ele tinha um vazio dentro do seu ser. Porque quando você trabalha para poder alcançar algumas coisas, alguns desejos da carne, sejam eles quais forem, nós não podemos dizer que todos têm as mesmas fraquezas ou as mesmas inclinações para o mal. Existem pessoas que vão ter determinadas fraquezas e outras que terão outras. O fato é que todos nós sabemos aonde é que o nosso sapato aperta o calo, quais são as fraquezas que temos na nossa vida. A grande questão que se coloca aqui no momento é o que faremos com essas fraquezas? Nós permitiremos que os desejos da carne, de alguma forma, alcancem o domínio sobre nós? Ou nós permitiremos que o Espírito de Deus domine sobre nós? Paulo está dizendo para eles, lembrem-se de como vocês eram. Veja, se Salomão, que foi o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso do seu tempo, ele disse, meus amigos, não vale a pena. É como correr atrás do vento. Tudo é uma grande vaidade. Hoje nós vivemos uma época em que boa parte das pessoas do nosso século vivem de forma muito intensa as inclinações da carne, os desejos da carne. A maior parte das pessoas vive de uma forma que tem feito com que as pessoas, de alguma maneira, acabem dando vazão para aquilo que são as coisas que elas querem. Eu me lembro que há pouco tempo atrás eu encontrei uma pessoa que me procurou e disse assim, pastor, eu estraguei tudo que eu tinha de bom na minha vida. Eu tinha uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, mas conheci uma outra pessoa e os desejos da minha carne me impulsionaram a viver uma aventura com essa outra pessoa. Não era minha esposa. E no meio dessa situação, no primeiro momento, parecia tudo muito bom, mas isso acabou destruindo completamente o meu casamento, perdi o respeito dos meus filhos e hoje eu estou sozinho e infeliz. Você pode ter a plena certeza de que todas as vezes que deixamos que a nossa carne, que os desejos da nossa carne dominem sobre nós, nós acabaremos sendo infelizes. O único ser capaz de preencher o nosso coração é Deus. E eu volto agora para aquilo que Salomão mencionou. Ele disse, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, mas colocou a eternidade no coração do homem. Uma das possibilidades de tradução desse texto é de que Deus colocou um espaço eterno no coração do homem. Um espaço que só pode ser preenchido por Deus, que é o único ser eterno. Tudo que você quiser colocar lá dentro, qualquer desejo
forte do teu coração não conseguirá preencher, por uma simples razão. O único que pode preencher o vazio existencial da sua vida é Deus. Eu conheci um rapaz aqui nesse Campuri, um rapaz que eu já vinha conversando há algum tempo, de uma das igrejas da Associação Paulistana, fazia parte do Clube dos Bravadores, não se entregou a Cristo Jesus, mas ele passou para a diretoria mesmo sem que ele tivesse a possibilidade de poder viver essa mesma realidade, porque somente indivíduos que são membros da igreja podem ser parte da diretoria, mas ele foi permanecendo por ali, ele só não conseguia tomar uma decisão. E eu conversei com ele um pouco aqui, ele me falou assim: pastor, eu estou vivendo um drama na minha vida. Eu amo trabalhar com os bravadores, eu não perco um culto na igreja, mas me entregar a Cristo Jesus pressupõe que eu vou ter que deixar algumas coisas, alguns desejos fortes que eu tenho do meu coração para trás. Eu sei que são coisas erradas que não são aprovadas pela Bíblia. E eu disse a ele: existe algo que pode preencher muito mais a tua vida, que é Cristo Jesus. Num dos apelos que foram feitos, você vê como é que Deus trabalha. Alguns dos meninos da unidade dele disseram: nós queremos nos entregar a Jesus, nós vamos até a arena para aceitar o apelo. Mas nós não queremos ir sozinhos, você vem conosco. E ele desceu junto com os meninos. Enquanto ele descia, o pastor que estava pregando mencionou: você pode até fugir de Cristo, mas você não vai conseguir encontrar a plena felicidade. Você pode achar que, dando vazão aos seus desejos, que você vai conseguir ter uma vida plena, mas não vai ter. O único capaz de te dar a plena felicidade é Cristo Jesus. E para minha surpresa, enquanto eu assistia aquela programação, eu vi esse rapaz entrar dentro do tanque batismal, chegou para um dos pastores, o pastor Dulci, e disse: pastor, eu vim para ser batizado. O pastor Dulci achou que era um dos rapazes que estavam ali, que estava sendo trazido por algum dos clubes, e os meninos que desceram para aceitar o apelo, viram-no entrar no tanque e ser batizado. Eu abracei e falei: você podia ter feito uma festa exclusiva para você e a gente teria feito? Ele disse: mas naquele momento Deus falou no meu coração, lutei a vida toda, até aqui, para poder ceder a minha vontade à vontade de Deus. Mas agora eu entendo que somente Cristo pode fazer com que a minha vida seja completamente preenchida. Não existe nada nesse mundo capaz de preencher a nossa vida além de Cristo Jesus. Nesse dia eu te convido a viver uma vida, uma experiência de unidade com Cristo. Aonde Deus te colocar, para que você experimente aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?